Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Clint Rodrigues Correia, sou professor assistente aqui da equipe do professor Erival Oliveira no curso preparatório para o exame de ordem segunda fase em Direito Constitucional. Como você deve ter visto, a gente está gravando vários vídeos aqui para ajudar vocês nessa segunda fase, nessa preparação tão importante, tão especial, esse momento tão sublime da preparação de vocês, que é a segunda fase da prova do exame de ordem. Pois bem, os nossos colegas, se vocês não viram os vídeos ainda, recomendo que vejam. Nós já tivemos vídeos sendo gravados aqui sobre apelação, sobre agravo, sobre contestação, sobre ROC. Agora eu vou falar com vocês sobre os recursos excepcionais. Recurso especial e recurso extraordinário é um tema que muitas vezes gera dúvida, o pessoal fica um pouco perdido quando se trata de recurso especial e recurso extraordinário. Vamos aqui então tentar solucionar algumas dúvidas. Começando então com o recurso extraordinário, que dentre o recurso extraordinário e o recurso especial, se fosse para apostar em um para sua prova, eu diria para você dar uma atenção especial para o recurso extraordinário, com perdão do trocadilho. Porque o recurso extraordinário, você sabe, ele versa sobre matéria constitucional. O recurso extraordinário ele tem previsão expressa na Constituição, no artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, que fala que é competência do Supremo Tribunal Federal julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância que versem sobre contrariedade à Constituição Federal. Enfim, só dá uma olhadinha lá nas alíneas do inciso 3º, vem todas as hipóteses de cabimento. Importante, quando você for fundamentar o seu recurso extraordinário, tem que mencionar o 102, inciso 3º, uma das alíneas lá, para dizer em qual das alíneas do inciso 3º está sendo, com base em qual dessas alíneas está sendo interposto o seu recurso. Pois bem, pessoal, alguns aspectos gerais aqui sobre o recurso extraordinário que eu quero que vocês tomem atenção, vocês prestem atenção antes da gente falar sobre a parte prática do recurso, é o seguinte: são causas decididas em única ou última instância pelos tribunais. Decididas em única ou última instância, ponto. Ou seja, é preciso que não caiba mais recurso para nenhuma instância superior. É preciso que o recurso extraordinário, a ideia dele é exatamente essa, ele seja o último remédio dentro do sistema para resolver a questão constitucional. Importante, você vai ver daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre o especial. O especial ele cabe contra a decisão de única ou última instância do tribunal. O extraordinário não, ele cabe contra a decisão de única ou última instância. E por que eu quero que você preste muita atenção com isso? Porque quando a decisão, por exemplo, e existe súmula sobre isso, quando a decisão for proferida pelo colégio recursal do juizado especial, não caberá recurso especial, porque colégio recursal do juizado especial não é tribunal no sentido técnico, mas vai caber o extraordinário porque a Constituição não fez essa ressalva de tribunal. Não está escrito lá última única instância de tribunal quando fala do extraordinário, só do especial. Por isso, quando houver decisão do JEC ou do GCRIM, do Juizado Especial Civil ou do Juizado Especial Criminal, não caberá especial, caberá extraordinário. Quer fundamentar melhor? Isso aí você vai encontrar na súmula 640 do STF, que fala que cabe o extraordinário contra a decisão do Juizado Especial, ou então você também vai encontrar na súmula 203 do STJ. Tá certo? Então vamos lá. Não cabe, é importante algumas observações iniciais, não cabe contra acórdão que defere liminar, súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, e não vai caber para discutir reexame de prova. Ou seja, a matéria versada deve ser unicamente de direito. Você não pode utilizar o recurso extraordinário ou recurso especial para discutir prova, para discutir reexame de prova do processo. Questão fática tem que ser questão de direito. Aquela questão que vai demandar uma análise do conjunto probatório, o seu recurso ele não será admitido, ok? Súmula 279 do Supremo e súmula 7 do STJ. Beleza? Beleza. Lembra sempre, pessoal, que o recurso extraordinário e o recurso especial eles podem ser retidos nos autos. Quando que isso vai acontecer? Dá uma olhadinha no 542, tá? Dá uma olhadinha agora. Para o vídeo, vai lá no Código de Processo Civil e dá uma olhada no 542, parágrafo 3º. Você vai ver a hipótese em que o extraordinário e o especial eles podem ser retidos nos autos. E nessa situação, e é a situação quando for atacado for uma decisão interlocutória não terminativa, ele vai ser retido nos autos e para que ele seja apreciado pelo tribunal, é a mesma ideia lá do agravo retido, para ele ser apreciado pelo tribunal, quando você recorrer da decisão final, você vai ter que fazer esse pedido para que essa questão seja reapreciada. Essa questão seja apreciada pelo tribunal. Ok? Dá uma olhadinha lá então no 542, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Prazo.
tanto para o extraordinário quanto para o especial, o prazo será de 15 dias, é o artigo 508 do Código. Os dois recursos ele tem a estrutura de uma apelação. Se você não viu o vídeo ainda de apelação, quem gravou foi o nosso querido amigo aqui, o professor Paulo Peixoto, para o vídeo, dá uma olhadinha lá na apelação e volta, porque você vai ver que a estrutura do recurso extraordinário, a estrutura do recurso especial, na hora de você interpor o recurso, é basicamente a mesma da apelação. Então é importante que você tenha o conhecimento de como que se interpõe uma apelação de uma sentença para você saber como se faz um recurso extraordinário especial de um acórdão, ok? Dá uma olhadinha lá no vídeo do professor Paulo sobre apelação. E como que é feito então? Você vai fazer uma petição de interposição e as razões recursais. São duas peças distintas. Como que eu faço isso na minha prova da OAB? Muito simples. Você vai primeiro fazer a sua petição de interposição, a gente já vai ver como é que faz. Você pode fazer uma linha ou simplesmente continuar na página seguinte, se for possível, e aí você vai fazer as suas razões recursais, tá legal? Vamos tratar primeiro do extraordinário? Vamos lá. Como eu falei, a previsão expressa é do 102, inciso 3º. Você vai fundamentar o seu recurso extraordinário no 102, inciso 3º. Pelo amor de Deus, não se esqueça do 102, inciso 3º. O que é importante no extraordinário? Eu quero chamar a sua atenção. O que tem de diferente no extraordinário? O extraordinário, pessoal, assim como o especial, ele é uma via recursal especial, é uma via recursal excepcional, porque é o que se chama de recurso de fundamentação vinculada. Somente determinadas matérias podem ser discutidas em sede de especial e extraordinário. No caso do extraordinário, que matérias são essas? Aquelas do 102, inciso 3º da Constituição. Via de regra, quando a Constituição for violada. Basicamente, são hipóteses de violação à Constituição. Quando, por exemplo, a decisão contrariar a Constituição Federal, quando a decisão declarar inconstitucional tratado ou lei federal, quando a Constituição julgar válida a lei local em face de lei federal. Pera lá, como assim? Julgar válida a lei local em face de lei federal? Mas aí não é um conflito com a lei federal? Cuidado, porque geralmente essas hipóteses elas dizem respeito à violação de competência legislativa. É a lei local, é o município querendo se imiscuir em competência legislativa privativa da União. E nesse caso a violação é a Constituição, ok? Fique atento aí com essa última linha ali do artigo 102. Tanto o especial quanto o extraordinário tem preparo. Então vamos lá, o que tem de diferente no recurso extraordinário? Primeiro, repercussão geral. O que é repercussão geral? Repercussão geral é aquela ideia de que a questão que você está discutindo, ela tem um interesse econômico, social, político ou jurídico que transcende a causa, transcende o interesse ali das partes. Eu vou virar para o Supremo Tribunal Federal e vou falar: Supremo, essa questão aqui não é só entre João e Maria, não é só entre autor e réu, recorrente e recorrida, ela transcende, ela tem uma importância social muito grande, ela tem uma importância jurídica, ela vai afetar a coletividade. É isso que você vai alegar em repercussão geral, a transcendência ao interesse das partes. Lembre apenas que quando a questão estiver fundada em súmula, a decisão que você está combatendo, ela for fundada em súmula, ela contrariar súmula ou jurisprudência dominante do tribunal, a repercussão geral nesse caso é presumida, ok? Se ela contrariar súmula ou jurisprudência dominante, a repercussão geral ela está presumida. É evidente que você vai alegar isso no seu recurso. E o pré-questionamento? O que é o pré-questionamento? É aquela ideia de que você não pode submeter a questão constitucional pela primeira vez, direto ao Supremo. Não, isso você já tem que vir ao longo do processo discutindo. E no acórdão impugnado, imagina, por exemplo, então, que a sua prova diga que um acórdão do Tribunal de Justiça julgou o contrário ao seu interesse, ao interesse do seu cliente, mas não falou sobre a questão constitucional. Nesse caso, por que não cabe? Porque não tem pré-questionamento. O tribunal tem que ter falado expressamente sobre a questão constitucional. Então, o recurso extraordinário, você vai precisar alegar repercussão geral e pré-questionamento. É basicamente isso que tem de diferente com relação ao modelo tradicional de apelação. Então, como eu faço o meu recurso especial, o meu recurso extraordinário? Vamos começar então com a petição de interposição. O seu endereçamento, você vai endereçar a quem o seu recurso extraordinário? Você vai endereçar ao presidente ou vice-presidente do tribunal. Isso é uma questão de regimento interno. Como os regimentos mudam de tribunal para tribunal, e você vai endereçar isso para o juízo ACO, ou seja, para aquele tribunal que prolatou a decisão da qual você vai recorrer, e como isso pode variar de estado para estado, na dúvida, se o problema não falar nada, enderece ao presidente do tribunal, ok? Sempre que você tiver um recurso e o exame, né, o enunciado não falar para quem você deve endereçar, então enderece ao presidente do tribunal. Então você vai fazer o endereçamento, excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente do egrégio, tribunal, enfim, o tribunal que for, Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça, etc.
vai dar aquele espacinho de 5 linhas, vai fazer uma epígrafe. O que é epígrafe? Você vai colocar ali os dados do processo. Processo número tal. Pelo amor de Deus, não invente dados. Se o problema não te der o número do processo, você simplesmente coloca processo número, reticências, ok? Vai qualificar as partes, fazer ali o seu preâmbulo, fulano de tal, de acordo com o que o problema te der, já qualificado nos autos, ou qualificação, etc., né, de acordo com o que o problema te falar. Inconformado com a decisão, recorrida, etc., vem interpor, o termo é interpor, sempre que for recurso. O termo é interpor, com exceção dos embargos de declaração, cujo termo correto é opor. Você opõe embargos de declaração, você interpõe recurso especial, recurso extraordinário. Interpor recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso 3º, a linha que for da Constituição. Você pode mencionar também o artigo 541 do Código de Processo Civil e, claro, a Lei 8.038 de 90. Dê uma lida nessa lei. Tá? É uma lei importante, trata do processamento dos recursos perante os tribunais superiores. É importante que você tenha essa lei bem detalhada antes da prova. Interpor recurso extraordinário em face de fulano de tal, que é o recorrido, pelas razões de fato e direito alegadas nas razões anexas. Porque, lembra, é só a petição de interposição. As razões recursais, elas estão vindo atrás, elas estão anexas à sua petição. Embaixo, você vai colocar um parágrafo pedindo... O que você vai pedir? O provimento do recurso? De jeito nenhum. Se você pedir o provimento do recurso, tenha certeza que você perdeu ponto na sua peça. Porque na petição de interposição, você não pede provimento do recurso. Você pede que ele seja recebido e processado. Porque o juízo ACO, que é o juízo que vai receber o seu recurso, aquele para quem você endereçou, ele não tem competência para julgar o mérito do recurso. Então ele simplesmente tem competência para conhecer, fazer aquele juízo inicial de admissibilidade e processar. O que é processar? É remeter para o juízo competente. O STJ no caso do especial, o STF no caso do extraordinário. Requerer seja recebido e processado, porque foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade conforme alegado nas razões anexas. Também não precisa perder muito tempo justificando a admissibilidade nas duas petições. Basta você remeter o seu examinador às razões anexas. Pressuposto de admissibilidade. Se o problema te der os dados de que existe recurso retido, lembra que a gente falou que o especial e o extraordinário pode ser retido? Se ele te der os dados de que algum recurso foi retido, você vai pedir então a apreciação desse recurso, ok? É o momento de pedir, então, aqui na petição de interposição, vai alegar o preparo, vai então requerer a juntada das guias que comprovam o preparo. Lembra apenas que se for beneficiário da justiça gratuita, se for fazenda pública, não precisa. Mas cuidado, só fazenda pública tem isenção de custas. Se você estiver litigando contra a fazenda pública, você paga preparo, meu caro. Tá pensando o quê? Local e data, assinatura, evidente, você não vai assinar a peça, você só vai colocar lá advogado OAB, não vai colocar o seu nome, muito menos assinar a peça, porque isso é identificação e certamente a sua peça seria zerada. E nas razões, como eu falei, passa um traço, razões recursais, você vai colocar de novo processo número reticências, nome do recorrente, nome do recorrido, e vai começar com aquelas saudações. Tem que dar aquela puxada de saco básica. Egrégio tribunal, colém da Câmara, doutos desembargadores, doutos ministros, no caso, tem que fazer aquela puxação de saco. Vou perder muito tempo, muito ponto se eu não lembrar disso? Não vai perder muito ponto. Mas é bom você colocar também ali esses nomes aí dos nossos queridos ministros. Pois bem, e aí você vai começar então com as suas razões recursais. Como que eu faço as minhas razões, depois que eu fiz essa parte introdutória? Você vai fazer um breve resumo da demanda, você vai fazer um breve resumo, super breve, gente, não perca tempo com isso. Um super resumo dos fatos, basicamente parafraseando o enunciado, dando os principais detalhes, é a parte fática. Você depois vai alegar em sede preliminar, pré-questionamento e a repercussão geral. Repercussão geral, lembra, no extraordinário, no especial só o pré-questionamento. Depois você vai fazer, então, seu resumo da ação, pré-questionamento, repercussão geral, e aí você vai fazer as suas razões recursais, que é a parte de mérito. É onde você vai alegar, no caso do extraordinário, a contrariedade à Constituição Federal, como que aquela decisão contrariou a Constituição, por exemplo, ou no caso do especial, como ela, vamos supor, negou vigência à lei federal. Então é aqui que você vai caprichar. Capricha na sua fundamentação, porque é ela que conta mais pontos. Então você vai alegar. Coloque o máximo de fundamentos possíveis no seu recurso. Se você percebeu que houve violação, inclusive de tratados internacionais, mencione. Mas especialmente, no caso do extraordinário, dê atenção à Constituição, aos dispositivos constitucionais que estão sendo violados. Então você vai começar falando da Constituição Federal, o que foi violado. Deixe isso claro, em detalhes. No caso do especial, você vai dizer qual que é
a lei federal que está sendo violada, no caso, qual foi a lei federal a qual foi negada a vigência, e você vai então caprichar na sua fundamentação. Se houver mais de um fundamento constitucional, coloque todos os fundamentos possíveis. Dignidade da pessoa humana, princípio da legalidade, princípios da administração pública. Encha a sua fundamentação. Aqui a gente não está falando simplesmente de enrolar, pessoal. Aqui a gente está falando de colocar o máximo de fundamentos possíveis para quê? Porque veja, como que o seu examinador vai corrigir a sua prova? Quando ele chegar na fundamentação, ele vai ter um gabarito. E no gabarito vai ter lá vários tópicos. Então o examinando tinha que falar disso, disso e disso. Quanto mais fundamentos você colocar no seu recurso, quanto mais fundamentos você colocar na sua peça, isso, repito, vale para qualquer peça, maior a chance de que os seus fundamentos estejam dentro daqueles que serão pontuados. Então capriche na fundamentação. Terminada a fundamentação, você vai fazer o pedido de reforma ou de anulação da decisão. Isso é igual tanto para o extraordinário quanto para o especial. Mesma coisa, nestes termos pede deferimento, local e data, assinatura também sem se identificar. Isso é importante, então, você ter em mente. A petição de interposição, as razões, é assim que é feita. Apenas algumas informações sobre o recurso especial, já falei bastante sobre o extraordinário. Recurso especial, o modelinho, petição de interposição, razões, é a mesma coisa, é só adaptar para o especial. E onde você vai encontrar esse fundamento? No especial, artigo 105, inciso 3º da Constituição, a competência é do STJ. De resto, praticamente tudo que eu falei para o especial, para o extraordinário, vale para o especial, lembrando que o especial não tem repercussão geral, mas tem pré-questionamento. Como eu falei, a chance de cair especial na sua prova é muito difícil, porque a tendência, se fosse cair um desses recursos especiais, seria o extraordinário, que versa sobre matéria constitucional. Mas, a gente nunca sabe o que pode sair da cabeça do examinador, vai que, né? Bom, no caso do especial, o prazo também é de 15 dias, apenas lembra que o especial cabe quando houver divergência na interpretação do tribunal sobre a lei federal. Só que lembra que essa divergência jurisprudencial tem que ser de tribunais distintos. Divergência jurisprudencial do mesmo tribunal não é apta a permitir o cabimento do recurso especial. Isso você vai encontrar na súmula 13 do STJ. Tá ok? De restante é a mesma coisa, pessoal. Não cabe para reexame de provas. Nesse caso, não cabe no JEC e no GCRIM. O extraordinário cabe. O especial não. E eu quero que você fique atento, porque isso pode eventualmente ser um motivo de questionamento na sua prova, especialmente na parte das questões, sobre a questão da unirrecorribilidade. Como assim? O princípio da unirrecorribilidade recursal diz que a cada decisão cabe um recurso específico que lhe ataque. No caso do especial e do extraordinário, prevalece na doutrina que há uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade, porque, veja, cabem dois recursos simultaneamente da mesma decisão, o especial e o extraordinário. Nesse caso, o que acontece se, por exemplo, isso pode ser questionado na sua prova, se ao mesmo tempo forem interpostos especial e extraordinário? Qual é o procedimento que vai ser seguido? O que acontece nesse caso é, primeiro vai ser julgado o especial. O relator do recurso especial vai receber, então, esse processado, vai receber os autos. Só que aí, olha só, se ele entender que a questão constitucional, que a questão que foi ventilada no extraordinário é prejudicial ao especial, ele vai suspender o especial e vai remeter os autos ao Supremo, certo? Então, se o relator do especial, no STJ, entender que a questão constitucional é prejudicial, vai remeter ao Supremo para que seja julgado primeiro o extraordinário. O Supremo recebeu o processo. O que acontece? Aí o relator do extraordinário pode olhar para o processo e falar: a questão constitucional não é prejudicial, muito pelo contrário, é a questão federal que é prejudicial. E aí o que ele vai fazer? Vai devolver o processo para o STJ e vai falar: julga você, não é problema meu. E aí, o que acontece? Vai ficar esse ping-pong aí do processo? Virou frescobol o processo agora? Vai para lá e para cá? Não. Se o Supremo virar e falar: a questão constitucional não é prejudicial, aí manda quem pode e obedece quem tem juízo. O Supremo é a última instância do judiciário brasileiro. No caso, o Superior Tribunal de Justiça vai ter que julgar o especial, e aí depois que ele julgar o especial, vai ser julgado o extraordinário, se não estiver prejudicado pela decisão do especial. Certo, pessoal? Essas então foram as minhas dicas sobre recurso especial e recurso extraordinário. Eu peço que vocês leiam com muita atenção o artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, o artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, o 541 e seguintes do Código de Processo Civil, e leiam também a Lei Federal número 8.038 de 90. Repito aqui então os meus votos de sucesso para vocês que estão prestando agora essa segunda fase em Direito Constitucional. Coloco a mim e, evidentemente, a toda a equipe à disposição dos senhores. Se não viram ainda os vídeos, repito, vejam e lembrem-se,
Com relação ao recurso especial e ao recurso extraordinário, que nós temos aqui no livro de prática, esse livro aqui, a 4ª edição do livro do professor Erival, nós temos aqui a parte teórica e a parte prática dos dois temas, do recurso especial e do recurso extraordinário. Os senhores vão encontrar sobre o recurso especial na página 230, sobre o recurso extraordinário, perdão, da página 230 do livro, deixa eu ver, não vai dar para ver direito, mas então só vou mencionar, da página 230 até a página 234, e o recurso especial, parte teórica, da página 234 até a página 237. E aí tem modelos de peças. É muito importante que você tenha o livro de prática, porque você pode, ao mesmo tempo que você acompanha as aulas, você confere depois aqui a parte teórica e já vai treinando a parte prática numa partezinha especial aqui do livro que tem modelos de todas as peças que são trabalhadas no curso. Remédios constitucionais, as peças que os outros professores comentaram e o recurso especial e extraordinário. Os modelos de recurso, o modelo de recurso extraordinário na página 283 e o modelo de recurso especial na página 285. Se você ainda não tem o livro de prática e deseja adquirir, é só clicar nesse link aí que aparece aqui na parte de baixo do seu vídeo. Pessoal, essas foram minhas dicas. Ficamos à disposição dos senhores. Sucesso, forte abraço. Tchau, tchau.